você chegou, hoje sou eu, todos iguais. Casa do meu pai tem muitas moradas, umas são adiantadas, outras são bem atrasadas. Estamos aqui na terra para aprender a perdoar, esquecendo as ofensas quantas vezes precisar. O Senhor é meu pastor, que me ensina a perdoar, esquecendo as ofensas quantas vezes precisar. Na casa do meu pai tem muitas moradas, umas são adiantadas, outras são bem atrasadas. Você recebe em dobro todo o bem que semear, mas também terá de volta o espinho que plantar. O Senhor é meu pastor, que ensina a perdoar, esquecendo as ofensas quantas vezes precisar. Muito tempo que a gente não canta música aí. Tá Hoje eu estava ótimo. colhendo meu caderninho e vi essa musiquinha. Tão bonitinha. É uma lição, né? É muito bom, muito bonito. Herima. Boa noite, Herima. Bem-vinda. Quanto tempo, gente! Oh, Eca, sumida! Hoje é dia dos desaparecidos, né? Que bom! Dos desaparecidos. Boa noite, Valéria. Lu. Boa noite, Elson. Quem eu não falei boa noite? Boa noite, Rosemary. Boa Gente, noite. agora, Herima, a gente primeiro fazer a prece, né? Não sei se você vai gostaria de fazer a prece, fazer a palestra, ou se outra pessoa faz a prece. Pode pedir para outra pessoa fazer? A gente dividir o trabalho. Tá ok, tá Posso ok. fazer aqui então. Tá bom, Luciano. Mestre amado Jesus, em teu santo nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, de Maria Santíssima, da falange de espíritos protetores do nosso Divino Espírito Santo, agradecemos, Senhor, mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, conectados à espiritualidade maior, possamos acalmar nossos corações, serenar nossas mentes, para que o estudo seja melhor aproveitado. Pedimos também inspiração dos amigos espirituais, da nossa irmã Herima, que vai conduzir o estudo da noite. Enfim, Senhor, agradecidos estamos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos queridos, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, muito bem. Muito bem. Boa Tá noite. linda. Ah, obrigada. São seus olhos lindos. Gente, uma felicidade enorme estar aqui com vocês de novo. Estou em dívida, né? Mas a gente vai pagando as dívidas. Nada, está devendo nada. Aos pouquinhos eu vou retornando na medida do possível. A última palestra que eu fiz foi em janeiro de 2020, né, antes da pandemia, então assim, já tem tempo. Estou muito enferrujada, conto com a colaboração e a ajuda dos irmãos para a gente retomar o ritmo, né? Mas vamos que vamos, Deus é conosco e vamos pegar o trabalho e seguir em frente, né? Porque a gente está aqui para isso, na verdade. Queria parabenizar essas mulheres maravilhosas do nosso grupo, todas exemplos de vida aqui na Terra, de bondade, de caridade, de amor, de resignação. A vocês e a tantas outras que passaram por nós naquela casa, que não estão mais aqui entre nós, mas estão em nossos corações. Hoje eu estou tão emocionada. Então, assim, é gratificante poder conviver com todos vocês, esses anos todos, 28 anos, inclusive. Muito bom. Então, vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, né? O estudo vai ser sobre o capítulo 18 do Evangelho.
muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 13, 14 e 15. A gente lê tudo e depois a gente vai comentando. 16, não, 16 não, só até o 15. Que ele faz, tipo assim, um resumo. Instruções dos Espíritos. Ao que tem se lhe dará. E chegando-se a ele os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Mateus 12, 10, 14. Também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem, dar-se-lhes-á, e ao que não tem, ainda o que tem se lhe tirará. Marcos 4, 24, 25. Mensagem de um espírito amigo em Bordeaux, 1862. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atraísse as melhores progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou a conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito. Compreendei com a alma e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito, que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem, e aumentar, fecundando-a a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Que arroteie o solo ingrato com o esforço de sua própria vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com o seu amor e a sua caridade.
E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações. Arrancai deles o joio, semeai a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos de caridade. Para mim, esse capítulo 18 do Evangelho é o mais bonito que tem. O Evangelho é todo lindo, é de muito ensinamento, mas para mim, esse capítulo 18 tem muito a falar, a ensinar para todos nós, né? A engrandecer ainda mais os ensinamentos de Jesus. Então, eu fiz algumas anotações aqui, porque, como eu falei, eu estou muito enferrujada, para a gente dar a sequência. Vamos voltar aqui no item 13. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala por parábolas? Nesse momento, que os discípulos fazem essa pergunta, Jesus tinha acabado de falar com a turba, né? Falar com a multidão em uma das suas pregações. E os discípulos perguntaram a Jesus por qual motivo ele falava através de parábolas para a turba. E Jesus respondeu que porque a vós vos é dado, a vós, aos discípulos, é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Por quê? A eles. Eles quem? O povo. O povo, naquela época, ainda não tinha um entendimento do coração para entender o que Jesus queria dizer através das parábolas. Nós ainda, nos dias de hoje, ainda temos tanta dificuldade, né, de entender as parábolas de Jesus, tudo que Jesus deixou, o legado dele para as nossas vidas. Se a gente pegar no início da nossa trajetória cristã, espírita, e hoje a gente vai ver que de degrauzinho em degrauzinho, de pouquinho a pouquinho, a gente está conseguindo assimilar alguma coisa de toda a riqueza, de todo o ensinamento que Jesus trouxe para nós, mas ainda é muito pouco. Por que ainda é muito pouco? Devido ainda à nossa condição, né, tão primitiva ainda, né, de corações ainda tão necessitados de amor e de amar, né, porque os ensinamentos de Jesus a gente consegue assimilar através do nosso coração. Se o nosso coração não for bom, se o nosso coração não for puro, a gente não consegue ainda entender em toda a plenitude tudo aquilo que ele quis passar para nós. Mas se nós pensarmos no início da nossa trajetória lá atrás e nos dias de hoje, muito ainda a gente já conseguiu melhorar, né? Mesmo com toda a nossa pequenez ainda, com todas as nossas imperfeições, nós já não somos hoje o que fomos ontem, né? Nós conseguimos já melhorar um pouquinho. Muitas coisas que nós fazíamos nessa encarnação e na encarnação próxima passada, hoje a gente já não fazemos. Hoje a gente já consegue, inclusive, orar por essas pessoas que ainda estão com o coração mergulhado em tanto mal, fazendo tanta maldade, né? Hoje a gente já não consegue mais. Hoje a gente já se condói com a dor do outro, a gente já se condói com a dor de um irmão, onde muitos ainda na Terra ainda se regozijam com o mal, né? Mas graças a Deus, nós já temos um entendimento da doutrina espírita que nos esclarece demais, que abriu os nossos horizontes, que nos fez aceitar muitas das coisas nas nossas vidas que a gente não aceitava. Achávamos, inclusive, que Deus era injusto conosco, que nós não merecíamos tudo aquilo que nós passamos, né? Tudo aquilo que nós vivemos, e hoje a gente já sabe que é diferente, né? Que a justiça de Deus é perfeita, que nós estamos vivemos e viveremos tudo aquilo que nos diz respeito, nem a mais e nem a menos, né? Então, continuando aqui, porque ao que se tem lhe dará
e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem se lhe será tirado. Quando Jesus selecionou seus discípulos, ele selecionou pelo campo do sentimento, pelo coração puro. Ele escolheu os discípulos dele porque ele, né, conseguia enxergar o coração de todos. Ele não pegou nenhum discípulo maledicente, né? Ele não pegou nenhum discípulo maldoso. Ele pegou Lucas, ele pegou Mateus, né? Ele pegou os espíritos que ele viu que tinham um coração, que tinha um campo fértil para se desenvolver. Nenhum dos discípulos de Jesus era um espírito puro, nenhum deles. Todos eram simples pescadores, mas que tinham a boa vontade, que tinham o coração bom. Até mesmo Judas tinha um coração bom. O problema do Judas é que Judas tinha o anseio de poder, mas ele tinha o coração bom. Tanto que quando os judeus enganaram o Judas, que chamaram ele para fazer a ele a oferta, Humberto de Campos diz que essa mesma oferta que foi feita a Judas foi feita também para os outros discípulos. Mas pela anseio de poder de Judas, ele aceitou. E por ser muito bobo em acreditar no que estava lhe sendo oferecido, porque ele foi enganado dizendo que iriam prender Jesus, é mais ou menos assim que me lembro, que iriam prender Jesus e que iriam ter um confronto, uma guerra em Roma, e depois que os judeus vencessem, eles soltariam Jesus da prisão e o coroariam rei dos judeus. E assim foi feito. O Judas acreditou no que os judeus estavam propondo a ele, aceitou as moedas de ouro com a intenção de quê? De que quando Jesus fosse coroado, ele sendo um dos discípulos de Jesus, ele estaria ao lado de Jesus e também teria esse poder que ele tanto sonhava, que ele tanto aspirava. Tanto que quando ele descobriu ou desconfiou de que aquilo era uma armação, de que não era verdade, ele foi atrás deles e tirou satisfação, e eles não deram a mínima para ele, e ele devolveu as moedas, jogou as moedas e se enforcou. Então, Judas também tinha um coração bom, um campo fértil, digamos assim. Não era um espírito puro, mas era um coração que Jesus conseguia enxergar, né? E Jesus, quando pregava, ele não ia atrás do povo, de cada um, para pregar o evangelho a cada um. Ele sentava lá no seu cantinho, no barco, no monte, na praia, no lago de Genezaré, e começava a pregar, e a multidão era atraída. Muitos daqueles espíritos que ali estavam deixaram aquela sementinha que Jesus jogou prosperar, florescer, né? Se esforçaram para fazer com que o solo dos seus corações fosse fértil, né? Ficasse fértil através do arado, daquela terra fértil. Mas muitos daqueles que por ali passaram não deram a mínima, acharam bonita as pregações de Jesus, ficaram magnetizados, né, pelo magnetismo que Jesus causava, mas saíam dali e no outro dia continuavam do mesmo jeito que eram. Nada daqueles ensinamentos conseguiu adentrar naquele coração, naquele solo e fazer florescer. Assim é muitos de nós, né? Aqui nessa terra. Muitos vão na casa espírita, procuram o evangelho de Jesus e se embevecem com a beleza dos ensinamentos de Cristo, se fascinam pelas manifestações mediúnicas, acham aquilo lindo e maravilhoso e leem muitos romances, mas não deixam que de verdade os ensinamentos de Jesus consigam fazer morada nos seus corações. Continuam com a mesma vidinha, com as mesmas imperfeições que nós todos ainda trazemos, né? O que eu quero dizer com isso?
nenhum de nós que está numa casa espírita, ou que estuda o Evangelho de Jesus, ou que esteja em qualquer religião, é ainda um espírito bom, um espírito puro. Mas nós já sabemos que estamos aqui nessa terra para fazer a diferença em nós, para melhorarmos a cada um de nós, para evoluir, porque se nós não nos esforçarmos, porque não é fácil sermos cristãos, não é fácil ir de contra tudo aquilo, todos os sentimentos e todas as imperfeições negativas que nós trazemos há séculos. Não é fácil, mas hoje, através dos estudos, através do Evangelho, dos ensinamentos de Kardec, nós já temos a consciência de que o nosso dever aqui na Terra é melhorar. E aí, quando nós pensamos no mal, fazemos o mal, falamos o mal, acende uma luzinha na nossa consciência que nos cobra e nos diz: não é isso, não é assim, você não está aqui para isso. Você está aqui para se melhorar. E assim é que nós, a cada tempo que passamos aqui na Terra, que nos é concedido e através dos nossos esforços, tentamos melhorar a nossa vida e tentamos compreender a vida e viver a vida como um todo. Deixamos aquela vidinha com V minúsculo que nós tínhamos de tanta mesquinhez, de tanta coisa negativa, e estamos sendo aspirantes a sermos cristãos, a sermos espíritas. Ainda estamos muito longe disso. Ainda estamos engatinhando, né, nesses ensinamentos maravilhosos que Jesus nos deixou. Mas se nós pegarmos esse capítulo 18 que nós estamos estudando, né, por essas semanas, a parábola da noite de núpcias. Hoje nós estamos estudando, né, os ensinamentos de Jesus, a parábola da noite de núpcias, aí lemos a parábola, né, tentamos compreender e tentamos entender. Se daqui a 5 anos nós pegarmos essa mesma parábola, vão ter duas situações. Se nós continuarmos os nossos estudos, continuarmos tentando nos melhorar a cada dia fazendo um pouquinho mais, a cada dia nos ligando mais com a espiritualidade, com Deus, né? Com os nossos protetores, com os nossos anjos de guarda, tentando compreender como um todo, todo o legado que Kardec deixou, né, para cada um de nós. Daqui a 5 anos, quando nós formos estudar esse mesmo capítulo, essa mesma parábola, os nossos entendimentos com relação a ela serão muito maiores, muito melhores. Nós conseguiremos compreender com maior clareza. Eu estou dando esse exemplo mas isso acontece com todos os estudos, com todos os livros que nós, espíritas, que nós estudamos um período, daqui a pouco a gente pega de novo e lê, assim como a gente faz no grupo, né? Todo ano, vai no final do Evangelho, do Livro dos Espíritos, volta, e cada vez que a gente volta diferente. É como se fosse a venda dos nossos olhos fosse sendo tirada aos pouquinhos. Mas essa venda só é tirada pelo nosso esforço próprio, pelo nosso esforço íntimo, né? Porque se a gente hoje estudar essa parábola dos capítulos 18 e passarmos 5 anos sem esforço próprio nenhum, sem querermos nos melhorar, entender realmente o que Jesus quis deixar para a gente aqui na Terra, né? Se a gente não se esforçar, daqui a 5 anos, a gente vai ler essa parábola e vai entender muito menos do que a gente entendeu hoje. Porque isso é um esforço diário, a nossa reforma é um esforço diário. E ela não é confortável, ela não é fácil para nenhum de nós, né? Aqui na Terra. É como se como se a gente tivesse que sair da nossa zona de conforto, porque para a maioria dos encarnados, de nós aqui na Terra, é muito mais fácil a gente viver na nossa vidinha com um V minúsculo, como se nada estivesse acontecendo ao nosso redor,
gozar a vida, né? Como se fala, né? Aproveitar o dia de hoje, porque amanhã a gente não vai estar mais aqui, amanhã a gente vai perder a oportunidade da vida. E o que a gente, na maioria das vezes, se esquece ou não sabe é que a nossa verdadeira vida não é aqui. Aqui é só uma escola, é só um hospital, um treino, né, para a verdadeira vida. E hoje, a gente, vivendo esse período que nós estamos vivendo, de tanta tristeza, né? As pessoas mais sensíveis, então, conseguem sentir de uma maneira muito mais profunda toda a dor que está hoje envolta a Terra, né? E a gente percebe que ninguém estava preparado para o que está acontecendo hoje. Mas, graças a Deus, nós, os espíritas, somos aqueles que mais estavam sendo preparados para o que está acontecendo nos dias atuais. Só que nós não sabíamos que seria tão rápido. Nós sabíamos que a Terra estava passando por um processo de melhoria, nós sabíamos que a Terra estava passando por um processo de transição planetária, nós sabíamos que iríamos passar momentos de muita dor, de uma faxina geral, de uma limpeza geral, para a evolução do nosso planeta e evolução ainda mais de cada um de nós, né? Porque nós escolhemos estar aqui neste momento, nessa Terra. Então, por isso que eu acho importante a gente falar sobre isso também, sempre que pudermos, nos nossos estudos, porque nos faz lembrar da grandiosidade desse momento. Porque se até para nós, que somos espíritas, que temos um pouquinho de entendimento, já não está fácil, já está muito difícil, né? Ver tantos irmãos partindo, tanta dor, tanta miséria, tantas coisas acontecendo ao nosso redor, já está tão difícil. A gente imagina esses irmãos que não têm entendimento nenhum de nada, que não acreditam na vida além da morte, que acham que nós estamos ao relento, digamos assim, que nós estamos como um papel voando na ventania, de que o fim do mundo está próximo, de que o pior vai acontecer, de que não vê luz, que não vê clareza em nada nos dias atuais, que só se alimenta dos telejornais que só trazem notícias nefastas para dentro da nossa casa, para nossa mente, né? Se para nós que já temos entendimento já está tão difícil, imagina para quem não tem. Então, graças a Deus pela nossa doutrina maravilhosa, que nos faz ter esse entendimento das coisas, que nos faz entender que esse chamamento de Jesus, onde ele fala por parábolas, ele fala para os corações, e que para nós podermos entender tudo aquilo que ele quis trazer para nós e que nós ainda não temos o total entendimento, é que nós só conseguiremos ter esse entendimento total quando formos já espíritos muito mais evoluídos, mas esse entendimento e essa busca depende de cada um de nós, né? A gente já tem esse entendimento, a gente já sabe disso. Então, deixa eu continuar aqui onde que eu parei, das minhas anotações. Amor e fraternidade, o nosso lema será operários da paz. Aí na frase que ele fala aqui, nossa obra ninguém deterá, no evangelho do ainda na frase de Jesus, na primeira parte do item 13, ele termina falando assim: porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí a gente pergunta, aquele que não tem o quê? O que aquele que não conseguiu entender não tem ainda no coração? Ele não tem coração preparado, ele ainda tem orgulho, ele ainda tem presunção, ele não se esforça, ele é grosseiro, ele não quer se melhorar, ele não quer entender, ele não quer saber.
isso é o que a gente mais vê aqui na Terra. Corações que ainda não estão preparados. Corações que ainda não querem entender. Corações que ainda não querem saber. E aí o que acontece com esses corações, como já aconteceu com cada um de nós? Nada diferente. Esses corações, eles permanecem assim até a mãe amada dor chegar. E trazer cada um de nós pela orelha, né? Com quem que não aconteceu isso? A quase todos nós. Quantos vieram para a doutrina espírita pelo amor? Quantos vieram pelo coração? A maioria de nós só procura o entendimento, procura se melhorar, só procura Jesus através da dor, né? Cada um de nós. Isso é fato. E o que a gente não entende é que a dor, ela é a nossa melhor professora. Na alegria, pouco se aprende. Pouco conseguimos assimilar na alegria. A alegria é muito boa, mas ela não ensina nada. Quem ensina é a mãe dor, né? Ela é a professora mais eficaz que nós temos. E quantas dores ao longo da nossa vida, ao longo dessa encarnação, nós não temos passado. Mas graças a Deus que nós encontramos o caminho, né, de entendimento, de compreensão, de resignação, para tentar entender tudo o que acontece ao nosso redor. O pastor, ele chama as ovelhas pelo nome. A ovelha que não quer voltar, que insiste em fugir do rebanho, o que o pastor faz? Vai procurar. Alguns vão procurar, traz, né? Vai Mas buscar. outros mandam o cachorro atrás. Manda o cachorro buscar. Mas O não é o cachorro pai, ir né? atrás. O cachorro ir atrás da ovelha que não quer voltar. E aí o cachorro faz o quê? Traz a gente pelo colo? Não. Ele traz a gente com os dentes, com a dor. E quem é o cachorro? É a dor. É a dor. Não tem outra melhor maneira de nos buscar e de nos resgatar das nossas imperfeições e dos nossos males. É só a mãe dor que consegue fazer isso com a gente. E é isso que a gente está vivendo hoje, né? Em todo o planeta a gente está vivendo isso hoje. E assim, Deus é tão bondoso e tão misericordioso que Ele não tira de nós, ao pé da letra, como está aqui, o que a gente tem. Nós é que deixamos que as ervas daninhas tomem conta do nosso coração, né? Nós é que nos perdemos pelos caminhos e perdemos aquilo que a gente já tinha conquistado um pouquinho dentro dos nossos corações, de entendimento, de tentar nos melhorar, né? E aí é a gente mesmo que faz. Nesse último, terceiro parágrafo aqui, está bem explicado, que o filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. É o que nós fazemos. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Não. Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar o seu pai pela falta de produção? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Porque, graças a Deus, mesmo que nós deixemos que as ervas daninhas tomem conta dos nossos corações, nós temos sempre a oportunidade do recomeço, a oportunidade de arregaçarmos as mangas, trabalhar e conquistar novamente o solo fértil,
livre das ervas daninhas que tanto nos atrapalham a nossa evolução, o nosso entendimento. E aí, a cada sementinha que a gente consegue colocar nesse solo do nosso coração, a gente cuidando, a gente arando, né? A gente vai colher os frutos. E aí, na última parte, ele fala que os esforços serão coroados de sucesso, e de grão em grão a produzir 100 e outro 1000, né? E por aí vai. Mas depende do esforço de cada um de nós. Quando a gente lê o título dessa parte, ao pé da letra, ao que tem se lhe dará e ao que não tem lhe será retirado, a gente fica pensando assim, nossa, mas Deus tão bondoso, tão misericordioso, vai tirar já o que eu não tenho, né? Não, ao contrário, somos nós que fazemos. Nós é que somos responsáveis pela nossa evolução aqui na Terra, cada um de nós. Nós somos responsáveis pela nossa reforma íntima, né? Mas devido ainda às nossas imperfeições, a gente ainda está engatinhando, a gente ainda está longe, porque muitos outros espíritos que foram criados por Deus na mesma época que nós, já estão lá na frente, né? Já estão em outros mundos, já estão em outras paragens, já conseguiram evoluir muito mais do que nós. Mas por quê? Porque eles foram privilegiados? Não, é porque eles se esforçaram mais do que cada um de nós. Claro que, além da nossa vontade de evoluir, né, dos entendimentos que a gente busca através da nossa doutrina, tem ainda os nossos compromissos terrenos que nos ocupam demais aqui na Terra, né? Trabalho, é filho, é neto, é marido, é esposa, é irmão, né? É tanta coisa que vai desviando as nossas atenções e exigindo um pouquinho de nós todos aqui na Terra, e muitas das vezes a parte que nós deveríamos tirar para o engrandecimento, o enriquecimento do nosso espírito, né? Porque até aí a gente está cuidando da matéria. Essa parte que fica para cuidarmos do espírito, para dedicarmos a nossa evolução, a nossa reforma íntima, vai ficando. Eu estou falando por mim, tá? Eu estou falando porque, assim, a nossa vida nos suga de muitas maneiras e a gente vai deixando de lado muitas das coisas que são preciosas para nós. A gente vai vendo outras prioridades, né? A gente vai atendendo outros apelos. E a nossa reforma íntima, que é o principal motivo pelo qual estamos todos aqui na Terra, vai ficando para depois, vai ficando para amanhã, vai ficando para quando puder, para quando der, e o tempo vai passando. E aí o tempo acaba e nós não fazemos nem 10% daquilo que nos comprometemos a fazer aqui na Terra. E aí, como a gente já ouviu milhares de vezes, em muitas mensagens espíritas, chegamos no plano espiritual, nos deparamos com tudo aquilo que deveríamos fazer e não fizemos, e sentimos um remorso muito grande, uma vontade enorme de voltar atrás, voltar à Terra, voltar no tempo e fazer tudo aquilo que deveríamos fazer e não fizemos. Por isso que a fila para voltar, né, dizem os irmãos, está enorme. Está muito grande, porque as oportunidades estão cada vez mais difíceis, né, para voltar para cada um de nós. Por isso que eu sempre ouvi algum irmão, algum mentor num trabalho mediúnico falando que o tempo está passando, o tempo estava acabando, nós não temos tempo. E eu não conseguia compreender na plenitude esse tempo, e hoje tudo que a gente está vivendo, eu entendi o que eles queriam dizer, né? Que o tempo nosso, da nossa vida normal, que nós levávamos, né, acabou, agora é uma outra vida, e nós temos que nos adaptar a essa nova vida, e vibrar, e orar, e ter muita fé, e ter muito entendimento, para que as coisas se modifiquem, para que os corações se modifiquem, e que seja feita a vontade do Pai, né? Aquela vida que nós tínhamos, hoje nós não temos mais. E nem sei se um dia teremos, né? Nem sei. Deus é quem sabe, a gente só tem que confiar.
mas esse tempo que estava acabando, esse tempo que estava passando, hoje eu tenho uma compreensão maior. Porque é só através, como eu estava falando, da dor, né, é que a gente consegue adquirir a busca, o entendimento e a compreensão das coisas que nos cercam. Às vezes as coisas estão aí diante dos nossos olhos, né? Há quantos anos nós estamos na casa espírita, na doutrina espírita, livros e livros, palestras e palestras foram feitas, mensagens e mensagens foram feitas, nos alertando da necessidade da nossa reforma íntima, da nossa evolução, da necessidade do planeta Terra se transformar, se melhorar, né, a transição planetária, e nós achávamos que estava tudo muito longe, nós achávamos que isso iria acontecer, né, a gente já estaria lá na espiritualidade há muitos anos, ou então já teríamos ido e voltado várias vezes, mas não aconteceria com nenhum de nós aqui, nesse momento, encarnados aqui na Terra, né? Então, pode falar, Coquito. É verdade, estou falando, fico pensando, você fica falando e eu fico aqui pensando. Então, por isso que essa mensagem, esse capítulo 18 do Evangelho, eu acho muito rica de entendimento, sabe? Porque traz para nós a responsabilidade, né, da nossa busca incessante de melhoria, enquanto estamos a caminho, né? Enquanto estamos aqui na Terra. Quantas coisas a gente tem para fazer, quantas coisas a gente deixou de fazer, quantas coisas a gente não faz, né? Não estou falando de coisas mirabolantes, não, estou falando de coisas pequenininhas mesmo, que estão, né, próximas a nós, né, que estão ao alcance das nossas orações, das nossas mentes, das nossas mãos, né, dos nossos pensamentos, e a gente não faz. Mas a mensagem do Evangelho é sempre assim, pelo que eu entendo, é sempre assim, um puxão de orelha, uma reflexão e um acalento, né? Como esse último parágrafo aqui, que o irmão Bordeaux fala, que... vamos ver aqui onde que eu parei. Bom semeador, Ânimo, trabalhadores. Teus caminhos tão floridos. Eu vou voltar aqui em cima um pouquinho. Vamos ler o parágrafo terceiro, o terceiro parágrafo todo, que aí no final a gente tem aquela injeção de ânimo que todos nós precisamos. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar o seu pai pela falta de produção? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho, que arroteie o solo ingrato com o esforço de sua própria vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as mais, que regue com o amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outro 1000. Agora é a injeção de ânimo. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Isso é um chamado para todos nós
que escolhemos estar aqui na Terra nesse período tão difícil, né? Nós fomos chamados a sermos os trabalhadores da última hora. Ainda que muito imperfeitos, nós escolhemos viver esse momento grandioso pelo qual a Terra está passando. E a única maneira de sairmos daqui com a sensação de dever cumprido é, no mínimo, fazer o esforço necessário para que nos melhoremos a cada dia. Porque quando a gente se melhora, né, quando a gente consegue se melhorar, mesmo que pouquinho, a nossa casa melhora, a nossa família melhora, o nosso bairro melhora, nossa cidade melhora. E aí, consequentemente, o nosso planeta melhora. Porque a transição planetária só é feita, só será concluída quando todos nós que estamos aqui na Terra dermos o nosso ceitil de contribuição. E essa contribuição a que nós somos chamados a dar é o esforço íntimo de cada um de nós a vencer todas as nossas imperfeições, a vencer todas as nossas mazelas, a vencer tudo aquilo que nos arrastaram durante séculos e séculos e séculos de amarguras, de tristezas e decepções, cultivadas por nós mesmos, buscadas por cada um de nós, que utilizamos de maneira errada o nosso livre-arbítrio. Dizem os espíritos que essa encarnação que nós estamos hoje é a melhor que a gente já teve. Se essa é a melhor e nós ainda nos enxergamos tão imperfeitos, tão necessitados da misericórdia divina, imagina a nossa encarnação anterior a essa. Imagina as encarnações pregressas. O quão imperfeitos, mais imperfeitos nós éramos, né? O quão falhos nós fomos, né? Mais falhos. O quão maldosos, né? Todas aquelas imperfeições que eu falei, que Jesus falou que não seria, porque ao que tem se lhe dará e que tem abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós fomos esses daqui, ainda somos um pouco, né, mas já melhoramos um pouquinho. Esses que não conseguiram ouvir os ensinamentos de Jesus e as parábolas, éramos nós que estávamos lá, não é ninguém diferente. E eram aqueles mesmos que tinham o coração despreparado, que não tinham o coração bom, que era orgulhoso, presunçoso, grosseiro, que não queria se melhorar, né? Todas as imperfeições que nós ainda trazemos dentro de cada um de nós, que hoje nós maquiamos um pouquinho, mas ainda somos egoístas, ainda somos presunçosos, ainda somos orgulhosos, ainda somos tudo isso. Só que hoje, diferente do ontem, diferente das encarnações pregressas, hoje a gente já tem o ensino, né, dessa doutrina maravilhosa que Kardec compilou para cada um de nós, como se fosse uma cartilha com o beabá de como devemos nos seguir, como nós devemos seguir aqui na Terra, como se fosse uma bússola para nós. E aí, a partir do momento que nós começamos a estudar, a compreender, pouquinho que seja pela nossa imperfeição, pelas nossas imperfeições, hoje, quando ainda aflora dentro de nós, dos nossos corações, aquela ponta de orgulho, né? Aquela ponta de egoísmo, né? De presunção, acende aquela lâmpadazinha assim, a gente até faz, né? Mas tenha já a lâmpadazinha, olha, você já estudou sobre isso, né? Você vai sair daqui da mesma maneira que você voltou. Você está desperdiçando a oportunidade que Deus te deu de estar aqui e de se esforçar e fazer melhor, e vai sair daqui igual, né? E tantos outros estão lá do outro lado querendo voltar e não estão tendo essa oportunidade. A cada dia nós temos esse chamamento dentro de nós, né? Então, graças a Deus,
que apesar das nossas imperfeições, a gente continua ainda buscando, a gente continua ainda estudando, a gente ainda procura se melhorar, né? E devagarinho a gente consegue, né? Vamos continuar arregaçando as nossas mangas, lutando contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, porque muitas das vezes a gente acha que o nosso inimigo é o outro que é imperfeito, que o outro que é ruim, que na verdade não é. Nós só vemos no outro o espelho daquilo que nós somos. E aí a gente consegue enxergar tudo aquilo de que a gente precisa se melhorar e ainda não conseguimos. Mas estamos na luta, estamos a caminho, né? Estamos a postos, né? E assim, pode falar, Valquíria. Com certeza, estou concordando plenamente. Tudo ótimo. Ouvir você novamente, para mim está sendo uma comemoração pelo Dia da Mulher. Ah, meu Deus. Então, meus irmãos, era isso, assim, de maneira muito imperfeita o que eu consegui passar, sabe? Ainda muito enferrujada, mas a gente vai tentando, a gente vai indo. Acho que o recado era mais ou menos esse para todos nós, né? E principalmente a parte em que devemos nos esforçar mais, sempre podemos recomeçar, sempre podemos tirar as ervas daninhas dos nossos corações e começar de novo. Deus nos dá essa oportunidade sempre, através da nossa encarnação presente e de todas as encarnações que a gente já teve e que ainda vamos ter, e que pode ser melhor do que essa. Basta que nós tenhamos força de vontade, basta que nós queiramos, nós vamos conseguir, nós estamos aqui para isso, né? Muito bom ver todos vocês, um abraço enorme, uma saudade enorme de cada um de vocês, uma saudade enorme da nossa casa. Às vezes eu me pego pensando, lembrando, né, dos encontros, dos trabalhos, e sinto muita falta daquela energia, né, daquela coisa maravilhosa que a gente vivia e tinha no nosso dia a dia. Claro que online é muito bom, mas é diferente, né? A gente sabe que é importante a gente estar aqui, a gente estudar. Eu sempre vejo os estudos, quando, né, não posso, no dia e no horário que todo mundo está reunido, mas sempre que posso, assisto todos os estudos, né? Mas vamos confiar no nosso Pai para que muito em breve nós possamos estar reunidos novamente. Um abraço enorme para vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade, obrigado por me recolocarem, né, de novo aí, o Alessandro, o Alexandre, a Valéria, né, força, a Lúcia, querida, todos vocês, né, para eu estar aqui de volta. Às vezes a gente precisa puxar de orelha. Um beijo, muita paz a todos. Todos nós precisamos, né? A gente tem que estar sempre buscando, né? Estar presente, estar junto, né? Porque isso que nos fortalece, né? A gente ficou também 2 semanas, né, de férias, mas a gente estava também com o coração apertado, né? Por estar longe de vocês, sem estar, né, pelo menos conectados, né? Nesse estudo que tanto fortalece a gente, né? Que nos dá força, nos dá coragem de continuar nessa trajetória, né? Nessa busca que você colocou, dessa reforma íntima, dessa melhoria, né? Que tão pouco a gente consegue fazer, né? Mas, como você disse, né? Estamos a caminho, né? Caminho da luz, né? Que a gente consiga, né, colaborar nesse processo também do planeta, né? Com um cadinho que a gente consiga fazer, que realmente essas energias vão se somando, né? Um pouquinho que a gente vai fazer, né? É igual aquela metáfora do beija-flor, né? Que ajudou a apagar o incêndio da floresta com a gotinha de água no bico. Então, que a gente possa, então, levar essa gotinha de luz, né? Para o nosso planeta aí, para a gente seguir adiante. Obrigado, tá? Eu que bem-vindo novamente. Eu que agradeço. Gratidão, Herima. Muito bom, excelente. Você não está enferrujada, está ótima. Está pronta, pronta. Gente, quem vai fazer a prece de encerramento? Quer fazer, Valquíria? Faço sim, com muito prazer.
Tá bom. Meus irmãos, graças a Deus, depois dessa alegria imensa de rever a nossa amiga, colocando essas palavras que tanto nos ajudam, né, a caminhar também, lado a lado, como nós caminhamos, nós nos sentimos muito gratos a Deus por essa oportunidade. Então, continuando com os nossos pensamentos elevados ao alto, vamos orar para considerar a nossa reunião por encerrada. Que Jesus possa estar junto conosco, levando as nossas mensagens, os nossos sentimentos ao nosso Pai maior, através do nosso pensamento, dos nossos sentimentos mais puros. E agradecendo ao Pai por essa oportunidade dessa encarnação, como nossa irmã colocou, estamos agradecidos, muito agradecidos de ainda estarmos encarnados e podemos participar dessa mudança, dessa transição do planeta, poder colaborar com o nosso sentimento, com o nosso amor, com o nosso trabalho, cada um nas suas possibilidades, cada um nas suas condições, mas todos colaborando para trazer essa energia, como disse o nosso irmão, juntar essas forças energéticas e, com certeza, elevar as almas, os corações dos nossos irmãos, que ainda estão endurecidos, que ainda estão ignorantes do conhecimento, do amor de Jesus. A esses irmãos, o nosso maior sentimento de amor, nossa vontade que cada um acompanhe também as lições cristãs, as lições dos ensinamentos de Jesus, que interprete as suas palavras, as suas parábolas, dentro da limitação de cada um, mas que não fiquemos parados. Aproveitemos essa encarnação para a nossa elevação. E agradecer a Deus por essa oportunidade. E assim, Pai querido, desejando a todos nós uma boa noite e que nossos irmãos possam também, nesse instante, estar recebendo essas vibrações de amor. Nós pedimos uma permissão para vir por encerrado o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Vocês. Gente, foi muito bom. Obrigada, Toda essa energia irmãos. maravilhosa. Hérima, muito bem-vinda. Espero Muito que apareça bem-vinda, mais minha vezes, querida. não Amo só no seu vocês. dia. Obrigado, Hélio. Que agradeço. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Quarta-feira. Beijão para todos, até quarta. Até quarta. Tchau, Boa noite. Beijo, meus irmãos queridos. Boa paz do Senhor. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite, dona Santinha. Boa noite, Maria. Durma com Deus. Vamos com Todos Deus durmam também. com os Parabéns anjinhos, para Dona Emília, você, todos. nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Fiquemos no próximo mês, nós. Quem faz aniversário hoje, Viva Dona nós! Maria? Boa noite, Emília. Tá bom. Beijo, tchau. Querido.